Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do YouTube, do nosso canal. E nesse vídeo eu vou iniciar aqui uma nova forma que a gente pode estar montando para vocês. Vamos ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Estamos aqui fazendo a viagem de volta do Rio Grande do Sul. Já estamos no estado do Paraná. Já acabamos de sair do estado de Santa Catarina. Na verdade, dormimos em Santa Catarina, né? Atravessamos ali a ponte e estamos agora no estado do Paraná, voltando aí para São Paulo. E nesse vídeo eu vou estar iniciando, talvez assim, podemos fazer até uma sequência de vídeos com histórias e fatos da nossa vida aqui, relacionada aos carros, às viagens, às expedições, e trazer alguns detalhes maiores para vocês que acompanham a gente. Então esse é um vídeo que eu não vou editar ele muito, vou colocar uma coisa ou outra. Normalmente ele vai ser feito dentro de um carro, fazendo uma viagem, exatamente o que a gente mais gosta aqui também. E acredito que vocês que acompanham o canal também gostem bastante aí de fazer viagem principalmente com carros antigos. E não vou editar muito ele, então é mais a gente andando e falando sobre uma coisa curiosa que eu acho que vale a pena aí montar e passar para vocês. E às vezes, de repente, até passar um lado curioso, que vocês acabem se contagiando com uma história, com algo que aconteceu com a gente. E nessa primeira, vamos estar fazendo aqui sobre como foi que o Del Rey caiu na vida de nós dois, tá? E aí vamos começar aqui. Eu vou deixar mais ou menos a câmera, vou ver alguns ângulos que dá pra gente deixar, pra vocês não ficarem só olhando o nosso rosto aqui, e sim também a estrada. Vou tentar bolar aqui algum jeito de virar também pra estrada, mas ao mesmo tempo volta pra gente, tá certo? Então eu espero que vocês gostem aí desse novo tipo de conteúdo que a gente vai ter aqui no nosso canal. Então, bom, considerando aí o primeiro vídeo, esse realmente vai ser o título, como que o este Del Rey aqui, que na verdade foi ele que começou grande parte do jeito que a gente tem aqui com os carros, então a manutenção, tudo isso, eu acredito que surgiu nesse carro aqui. Mais ou menos, para ser sincero, certo. Mais ou menos. Porque antes da gente comprar esse carro, eu tinha um Passat 81 LSE. Aliás, quem tinha não era nem eu, quem tinha era a Lourdes, a minha esposa e mãe do Rafa. E esse carro, apesar de ser dela, ela não dirigia ainda, era habilitada, mas não dirigia. E aí foi o primeiro carro dela. Também não foi o primeiro carro dela, foi o segundo. Ela teve 2 carros. Não dirigia muito e quem acabava usando o carro, consequentemente, era eu. Ela só começou a dirigir efetivamente a partir do terceiro carro que ela teve. Bom, mas enfim, esse carro era um Passat 81 e eu trabalhava com ele na rua, na área de assistência técnica, área comercial também. E nós tínhamos 2 carros. Eu tinha o Passat e tinha um Monza, que era meu, que era o carro da família, para passear, um Monza 84, muito bonito. Isso, note que eu estou falando em 1995, isso aconteceu, de eu ter o Monza e ter o Passat. E aí eu vendi meu Monza, na ocasião foi para comprar um imóvel, um terreno, e a gente ficou com um único carro, ficou com o Passat, que acabou servindo para trabalhar e para servir a família. E foi com esse carro que a gente começou a viajar bastante. Então viemos para o sul com ele. Nessa época o Rafa não tinha nem um ano completo ainda.
E minha outra filha, mais velha que o Rafa, tinha 3 anos. E a gente chegou a vir para o sul com ele, para Gramado. E essa eu diria que foi a nossa primeira viagem em família mais longa, né? Uma viagem interestadual. Muito bem. Então, como a gente só estava com um carro, eu precisava de um segundo carro para usar para a família, né? Um carro melhor, um carro mais confortável. E para ser sincero, eu estava procurando outro Monza. Aí um tio meu ligou para mim e falou: pô, eu estou vendendo o Del Rey, você não quer dar uma olhada nele? Eu nem me passava pela cabeça de comprar o Del Rey. Um Del Rey, né? Ele insistiu tanto que eu resolvi ver e acabei gostando do carro e comprando o carro. Então foi assim que o Del Rey acabou parando na nossa vida, né? Entrando na nossa vida, vamos dizer, não como um carro de trabalho, mas como um carro de passeio, um carro de fim de semana. E o velho Passat continuou servindo para o trabalho, só para final de semana que a gente usava o Del Rey. Então foi assim que ele veio parar nas nossas mãos. Tudo isso em 1995, isso foi em abril de 1995, e nós estamos em março de 2025, portanto dentro de um mês ele vai fazer 30 anos que está com a gente. Então, foi assim que o Del Rey veio parar com a gente. Então, de uma certa forma, isso óbvio que surgiu do Del Rey. Na minha vida, eu estava com 1 ano apenas. Não, nem isso. Né? Você tinha meses. Foi abril, eu ia fazer 1 ano. Você ia fazer 1 ano. Então, para mim, esse carro sempre esteve dentro da garagem, né? Esse carro sempre foi um carro nosso, né? Desde que eu tomei consciência da minha vida, ele sempre esteve lá. Então, diversas viagens que a gente fez com esse carro, e fora que o tempo com ele fez a gente se apegar cada vez mais. Então, de toda a história que a gente tem com o carro, na verdade, surgiu em 1995, mas para mim, simplesmente, a todo momento existia este Del Rey, exatamente essa unidade dentro de casa. Você vê que interessante que é, né? Ele não foi um carro planejado, como é a vida da gente, né? Não foi planejado, eu não estava procurando um Del Rey, e nem tinha nenhuma grande simpatia com o Del Rey, eu estou sendo sincero. Né? E eu queria o Monza, que eu estava muito satisfeito com o meu Monza, que eu só vendi para comprar o terreno mesmo. Sim. Depois a gente construiu uma casa e tudo mais. E aí eu falei, uma hora que eu tiver melhor estruturado, eu vou buscar outro Monza. Né? E acabou não acontecendo. Fui ver lá o carro meio descompromissado e acabei comprando. Ele. Agora uma outra pergunta dentro desse vídeo mesmo. Por que você nunca vendeu, como foi o caso dos outros, os anteriores? Por que isso não aconteceu? Olha, que boa pergunta, viu? Bom, primeiro que o Del Rey, ele já chegou viajando, tá? Em poucos meses, depois que nós compramos ele, né? Nós compramos, como eu falei, em abril de 95. Aí eu fui, dei uma revisão nele, fiz viagens mais próximas. E já em dezembro desse mesmo ano, a gente já estava vindo para o sul com ele. E foi uma grande viagem que a gente fez no sul com ele. Nós começamos, olha só, a gente foi diretamente para a região, para o noroeste do Rio Grande do Sul, região das Missões, que aliás nós estivemos recentemente. E lá nós estivemos em São Miguel das Missões, ficamos hospedados em Santo Ângelo, estivemos em Cruz Alta. E aí a gente foi até São Borja, tudo isso na região das Missões. E ali a gente até pretendia atravessar para a Argentina, isso já era janeiro de 96. Comprei o ingresso da balsa, na época era de balsa que atravessava o rio lá para ir para a Argentina, mas eu não consegui passar, porque me deu um estalo na cabeça. Eu falei, putz, esse carro não está no meu nome ainda, está no nome do meu tio. Aí eu falei, eu vou perguntar para ver se pode. Aí o funcionário lá que fazia a travessia
Ele falou, não vai, cara, você vai ir, você não vai ter problema lá, porque você tem que ter uma autorização do proprietário, você é proprietário, mas não está no teu nome, então não passe. E aí foi uma coisa muito chata, eu tive que vender o ingresso para quem estava na fila e a gente ficou vendo os argentinos andar no outro lado. Bom, enfim, depois do noroeste do Rio Grande do Sul, a gente desceu ainda mais e foi para Serras Gaúchas. Ali a gente teve em Gramado, Canela, Nova Petrópolis, passou alguns dias, foi para Torres, que é o litoral do Rio Grande do Sul, e aí começou a fazer o caminho de volta para São Paulo. Essa viagem aí, ela deu mais de 4 mil quilômetros, uma viagem bem grande. E o carro foi perfeito. Então aquilo começou a me fazer convencer que o carro realmente era bom. Começou não, né? Foi um grande passo para o carro, vamos dizer assim, mostrar que veio, né? Se mostrou um bom estradeiro, né? Um carro que viaja bem, espaçoso, econômico, na época ele era movido a álcool. E os anos foram passando e a gente acabou vendendo o Passat. E o Del Rey, ele mudou de utilidade. Ele acabou deixando de ser o carro exclusivo da família para passeio e acabou virando meu carro de trabalho. Aí eu comecei a usar ainda mais. E nessa época, nessa fase, eu estava trabalhando ainda mais externamente, fazendo viagens no interior, visitando o sul de Minas, viagens aí que diariamente superavam tranquilamente os 300, 400 quilômetros. Ó, e ele lá, sem dar problema, carro muito bom mesmo. Então essa eficiência dele começou a desenvolver uma admiração paralelamente. E foi isso que fez a gente estar até hoje com esse carro. E já se passaram 30 anos e ele está aí. Então, de uma certa forma, o Del Rey surgiu na vida da gente, não porque a gente, foi atrás, né? Não por acidente. Foi de uma certa forma por acidente. Óbvio que depois, muitos anos depois, veio a Belina. A Belina, sim, essa já foi. Essa sim foi escolhida, foi definida. Né? Isso. Mas exatamente pelo mesmo motivo que a gente ficou com esse carro, que é o motivo de confiança, durabilidade, todo esse conjunto que eu acredito que é um dos principais alvos que a gente busca aqui, né? E é exatamente isso, ter um carro que a gente consiga confiar nele, fazer expedição, trabalhar com ele. Isso, nossa, é fantástico, né? Então conseguir trabalhar e conseguir fazer viagens boas, expedições com conforto, né? Um carro muito confortável. A gente estava até conversando lá atrás que entrou uma Toyota Bandeirantes, né? Na nossa frente. Acho um carro muito legal, realmente acho um carro que tem todo um lado de aventura, né? Até um lado próprio de expedição. Só que assim, pessoal, o fato de você ter aquele lado mais extremo, que ela até tava com umas rodas grandes, né? Um pneuzão grandão, tudo. Olha, pra você entrar aqui, ó. Eu vou entrar lá no meio do mato, vou subir aqui o morro, tudo isso. Fantástico, vai ser o carro ideal. Aí você se pergunta, eu faço isso? Então, eu preciso disso? Essa é a questão. É isso que eu curto fazer? Sim. A questão não é nem precisar, né? Porque Sim, quem gosta é apaixonado, você pode fazer sem precisar. Mas você fala, é isso que você curte? Fala, não, eu gosto de estrada. Eu falei, então eu não preciso de um veículo off-road, que eu acho muito legal também, muito bacana. Mas não é exatamente o que a gente gosta de fazer. Então no fim você acaba comprando pelo espírito do carro, mas não é exatamente o que te atende integralmente, né? Realmente. Eu falei, de repente não é aquilo que vai fazer você
viajar e usar, né? Usar no dia a dia, de repente. Então essa diversidade que a gente encontrou nesse modelo e toda essa linha, no caso da Belina ainda mais ainda, né? Por causa daquela, por ser uma perua e ter toda aquela área aqui dentro, fez com que a gente gostasse mais ainda. Aliás, eu te falo uma coisa que talvez nem você saiba. Quando eu comprei ele, há 30 anos atrás, eu pensei assim, eu falei, pô, se eu gostar de verdade mesmo, eu não estou certo nisso ainda, né, não tenho, eu vou vender ele e vou comprar uma Belina. Né, justamente por isso que você acabou de falar, é uma perua, mais espaçosa e tal, né, e eu pensava até em comprar uma Belina P, que eu vi aquilo, o motor CHT é fraco, é insuficiente, o AP já tinha naquela época, né, a gente estava em 95, na verdade ele parou, a Belina parou de ser produzida em 91. Eu falei, eu vou comprar uma Belina P. E isso nunca aconteceu. Porque eu falei, pô, o carro tá tão bom, eu não vou vender esse carro, vou continuar com ele. Mas um dia a gente acaba comprando uma Belina. Então, de certa forma, a Belina foi idealizada 26 anos antes de chegar. A gente tem a Belina 4, há 30 eu tinha pensado em comprar uma. Só que na versão AP. Mas esse motor, essa mecânica, ela mostrou ser tão eficiente e tão adequada e nem um pouco subdimensionada, como muita gente acha que é e diz que é. Então, eu acabei de fazer ultrapassagem de um caminhão, nós passamos a 120 km por hora, basicamente num certo aclive ainda. Não senti em nenhum momento falta de potência. Então, para o que eu ando, não é um carro de corrida, não é um carro esportivo, mas ele é mais do que satisfatório. Tanto que quando a gente foi comprar a Belina, a gente foi atrás de uma Belina CHT, não é? Olha, mas em momento algum a gente falando mal de AP, hein? Porque a gente andou em AP também, é muito bom, uma solução muito boa. Obviamente anda mais, um carro que tem 20 cavalos a mais só pode andar mais, né? Mas dizer que isso aqui é ruim, negativo. Sim. Mas esse foi o nosso vídeo, o início aí, talvez, acredito eu, que vocês vão gostar desse tipo de conteúdo. Se vocês gostam, coloque aqui nos comentários, né? Compartilhe aí também com colegas e amigos que gostam desse tipo de conteúdo e querem ver mais também sobre isso. E aí, ó, já a gente está aí chegando em Curitiba. A gente está aqui num deslocamento entre Mafra, a gente dormiu em Mafra, Santa Catarina, e vamos estar chegando aqui logo aí em Curitiba. Tá? Uma viagem bem tranquila, hoje é um domingo, então um dia também mais vazio aqui, né, da rodovia. E logo a gente aí está chegando em Curitiba. Tá certo, pessoal? Então, se vocês gostaram aí, comenta aqui embaixo. Comenta aí se vocês querem ver aí as próximas histórias, algumas curiosidades, algumas coisas que acontecem aí durante as outras viagens que a gente fez, tá bom? Então aí, ó, até o próximo vídeo.